pessoal da aula D, tudo bem? Eu sou a Tammy, sou professora aqui de português e estamos no curso de português para imigrantes e refugiados. Se você está chegando aqui pela primeira vez no canal, não se esquece de se inscrever aqui, dar aquele like e procurar as outras aulas também. Nós sempre disponibilizamos um material complementar junto a essas aulas, porque o estudo ele acontece nessas duas formas. Aqui a aula em vídeo e depois o material complementar com os textos na íntegra, outras dicas de exercícios, dicas de séries, filmes, enfim, tudo para vocês poderem aperfeiçoar o estudo de vocês. Então nós vamos para a nossa temática, que é coisas de criança. Nós temos como os objetivos, então, refletir sobre a temática de infância e estudar o modo subjuntivo. Vamos começar com essa tirinha, então, vocês sabem, tirinha é esse tipo de texto. E esse texto, então, essa tirinha é da Mafalda. Quando eu crescer, eu vou trabalhar de intérprete da ONU. E quando um delegado disser ao outro: seu país é um nojo, vou traduzir: seu país é um encanto. E então, ninguém vai poder brigar, é claro. E os conflitos e as guerras vão acabar e o mundo vai estar salvo. Isso se você me prometer que vai durar até eu crescer, viu? Então, o que nós temos aqui nessa tirinha? Nós temos a Mafalda, que é essa menina, que ela começa a pensar, então, né? Quando eu crescer, o que eu vou ser, né? Aquela coisa que a gente pensa quando a gente é mais novo e também quando a gente é mais velho, depois a gente acaba pensando, né? O que eu vou ser quando eu crescer, quando eu me tornar uma pessoa adulta, o que eu vou ser? É um questionamento muito humano e muito presente no nosso dia a dia ou em diversas fases da nossa vida. E aqui a Mafalda, que representa então uma criança, ela fica pensando, quando eu crescer eu vou ser intérprete da ONU. E daí a gente não tem ideia ainda para quem, né? Ela tá imaginando, mas para qual seria o seu interlocutor. Então a gente vê depois que ela tá ali olhando para um globo, né? Que tem ali todo o mundo e ela tá então falando sobre isso e a gente vai vendo aqui que não tem nada porque ela fica olhando e pensando, né? Sim, olhando e pensando. E daí ela vem aqui. Isso se você me prometer que vai durar até eu crescer, viu? Olhando para o mundo. O que vocês acharam dessa tirinha? O que vocês entenderam? Vocês acharam essa tirinha triste, engraçada, feliz, esperançosa? Qual o sentimento assim que vem? Vamos ver então algumas perguntas. O que você achou da tirinha? Você conhecia a personagem da Mafalda? No seu país de origem, há personagens como a Mafalda? Comente. Qual é o humor da tirinha? Ou vocês não acharam nenhum humor na tirinha? Porque geralmente tirinhas, assim, que são dessas histórias em quadrinhos, que tirinha é quando a gente tem só esse recorte. História em quadrinhos seria o livro, ou seria, assim, muito mais um conjunto com muito mais tirinhas. Mas aqui nós temos essa tirinha e ela tem um humor ou não tem? O que vocês acham? É engraçado ou não? Sim, porque o humor, ele também pode ser um humor crítico, ele pode ser um outro tipo de humor que não apenas aquele que vai nos fazer rir até doer a barriga. Então, ele pode ser outro tipo. O que vocês acharam? E a Mafalda é uma personagem muito conhecida aqui na América, eu sei que é muito, mas se você está vendo de outro lugar que talvez não seja aqui a América, talvez você não conheça, eu acho. Não discorde de mim aí comentando nos comentários. E porque eu realmente não sei se ela é conhecida na Ásia, no Oriente Médio, na Europa. Então, talvez alguns lugares conheçam, mas eu quero saber aí de você. Você que está assistindo, você conhece ou não? Mas agora você conseguiu assim, perceber um pouco sobre o que é, né? Não é assim uma coisa 100% para criança, não é uma linguagem assim tão infantil, porque a gente, para poder entender, a gente tem que saber qual é a situação do mundo para ela falar. Isso se você me prometer que vai durar até eu crescer. Hoje em dia a gente está passando por tantas coisas no mundo que realmente é um questionamento bem presente, né? Nós temos aí diversas catástrofes acontecendo, diversas guerras, diversas doenças, vírus, enfim, várias coisas acontecendo que podem levar a esse questionamento que a Mafalda estava fazendo lá naquela época que ela foi criada, né? Que o Quino, ele escreveu. Então, vamos saber um pouquinho mais sobre a Mafalda. Apesar do universo de criança, Mafalda não surgiu como um personagem infantil. Na verdade, nem surgiu como tirinha. Em 1962, Quino a desenhou para um cartoon de propaganda de máquina de lavar
para o jornal Clarim. A campanha foi cancelada. 2 anos mais tarde, por sugestão de um amigo, passou a publicá-la como tirinha. As tiras eram produzidas para jornais e revistas e dialogavam com leitores adultos, afirma Paulo Ramos, professor do Departamento de Letras da Universidade Federal de São Paulo, a Unifesp, e autor do livro Bienvenido, um passeio pelos quadrinhos argentinos. Zarabatana Books, 176 páginas, R$38, caso vocês queiram comprar. Depois, com as coletâneas de tiras em formato de livro, é que se passou a associar a leitura das histórias a um público juvenil. Hoje em dia, a Mafalda, pelo menos aqui no Brasil, ela também é conhecida por alguns grupos de crianças, não todos, dependendo do acesso também que esse público ele tem, então vai ter mais acesso ou não, mas ela, como é argentina, ela é bem próxima aqui do Brasil, então acaba tendo uma influência e sim, uma longa tradução de muitos anos das tirinhas, dos livros da Mafalda aqui no Brasil. Então é bem presente e é bem utilizado também em contexto de ensino, porque ela sempre está criticando alguma coisa na sociedade, apontando os erros. E vocês veem que engraçado, né, que isso começou a sua produção em 62, então são vários anos aí que nós temos já de Mafalda questionando a situação social. Vamos agora ver essas frases de crianças que nós temos, que é aqui eu peguei do Instagram, da Frases de Crianças. Se vocês colocarem @frases de crianças, vocês vão encontrar, mas também tudo está disponível no blog deles. Então, vamos ler essa primeira. Mamãe, está na hora de colocar água nas nossas plantas. Estou ocupada, Luan, agora não posso. Não pode ajudar as plantinhas a viverem bem, mas quer continuar respirando melhor? Então, aqui é um diálogo do Luan Miguel, de 7 anos, com a mãe dele. Essa página, para vocês entenderem um pouco melhor, ela é toda construída com diálogos de crianças, entre crianças ou de crianças com as suas mães, com seus pais, seus avós, e que as pessoas vão mandando para esse site, para o blog das Frases de Crianças, e eles vão publicando no Instagram, principalmente, todo dia, cerca de 1 ou 2 posts, ou até mais, às vezes, é publicado. Então, há esses diálogos. Aqui na segunda nós vemos: estávamos numa festa de um amigo do meu pai e ele cozinhou caranguejo para comermos. Ele passou de mesa em mesa até que chegou na nossa e perguntou: e aí, Vitória, você gosta de caranguejo? Do caranguejo eu gosto, eu só não gosto de comer ele. Então, Vitória, 6 anos. Arrumei a Sol para darmos um passeio. Ela ficou tão linda que parei e fiquei admirando. Ela percebeu meu olhar, suspirou e disse: eu também te amo. Sol, 4 anos. Davi, quando você for adulto, vai poder dirigir o carro do papai. Você quer? Quero, mas quando o papai vai virar criança para sentar na cadeirinha? Davi, 3 anos. Então, nós vemos aqui, né, algumas das postagens que foram feitas com esses diálogos de crianças. Vocês veem, 7 anos, 6 anos, depois 4 anos e 3 anos. Então, todos os diálogos de crianças. E o que tem em comum esses diálogos? Vão compartilhando. O que vocês acharam? Vocês acharam assim bonitinho? Acharam fofo? Acharam queridos? Quais foram as impressões de vocês? Vocês escutam muitos diálogos parecidos com esse também na casa de vocês? Ou quando vocês vão visitar famílias? Não sei, tem crianças com vocês? Vocês convivem assim com crianças bem pequenininhas ou não? Então, algumas perguntas para responder aí. Você utiliza as redes sociais para o quê? O que faz você gostar de acompanhar alguma página, conta em alguma rede social? Você conhecia a página @frases de crianças? O que você achou do conteúdo? Há humor nos textos selecionados? Comente. O humor ou outra característica dos textos da página teria o mesmo efeito se fossem frases de outra faixa etária? Comente. Então, aqui nós temos frases de crianças que não passam dos 7 anos, mas se fossem frases assim, por exemplo, de adolescentes, de idosos, de pessoas mais velhas, assim, meia idade, 40, 50 anos, teriam o mesmo efeito se elas falassem isso que estão falando ali? Ou acaba sendo uma página bem famosa hoje em dia porque são frases de criança? O que vocês acham sobre isso? Então comentem aí as impressões de vocês. Vamos para a reflexão linguística.
quando eu crescer e quando um delegado disser ao outro, isso se você me prometer. Nós vemos essas partes destacadas. A gente tem aqui o quando, que aparece em dois momentos, e o se, que aparece aqui no terceiro. E depois nós temos crescer, disser, prometer. O que isso quer dizer? A gente está falando de qual tempo aqui? Do futuro do subjuntivo. A conjunção quando acompanhando os verbos no futuro do subjuntivo. Lembra que a gente tem algumas conjunções que acompanham tempos determinados do subjuntivo, como o que acompanha o presente e o se que acompanha o passado. Mas há flexibilidade, então pode ser que a gente veja essas conjunções andando em outros tempos. E o que acontece aqui no se? Conjunção se enfatizando condicionalidade, que é uma das características do subjuntivo, essa condição, essa possibilidade, probabilidade. Então, nós vemos aqui o se sendo utilizado junto com quando para mostrar o futuro do subjuntivo. Além daqueles exemplos, nós temos esses. Não pode ajudar as plantinhas a viverem bem. Estávamos numa festa de um amigo do meu pai e ele cozinhou caranguejo para comermos. Arrumei a sol para darmos um passeio. Davi, quando você for adulto, vai poder dirigir o carro do papai. Então, nós vemos aqui viverem, comermos, darmos, for, são todas formas do futuro. Todas formas do futuro do subjuntivo. Então, futuro do subjuntivo expressa uma ação futura. Quando eu ligar, me atenda. Quando estiver online, procure no Google. São formas de a gente utilizar esse futuro do subjuntivo. Lembrando que o modo subjuntivo expressa sentimento, desejo, hipótese, probabilidade ou incerteza. Estruturas que pedem o uso do futuro do subjuntivo. À medida que nós formos estudando, os assuntos ficarão mais compreensíveis. Assim que eu souber, informarei você. Depois que ela disser o que fazer, tomarei as medidas necessárias. Se fizer um tempo bom, vamos ao parque. Sempre que você precisar, pode contar comigo. Então, são formas que a gente tem já cristalizadas para utilizarmos o futuro subjuntivo. E que, se vocês quiserem, é só, então, utilizá-las dependendo da situação que vocês vão estar utilizando a língua, super vai funcionar. Aqui, então, vocês já sabem que nem sempre o quando vai estar aparecendo, assim como nem sempre o se no passado vai estar aparecendo, ou o que no passado vai estar aparecendo, porque pode mudar, pode ter essas estruturas que pedem o subjuntivo e não vai ter a conjunção ali, ok? Então, futuro do subjuntivo. Conjunção quando, pessoa, eu, tu, ele, ela, as pessoas todas que nós estamos bem próximos desde o início das aulas. E o ser, então, como ele fica conjugado? For, fores, for, formos, forem. Estar, estiver, estiveres, estiver, estivermos, estiverem. Desejar, desejar, desejares, desejar, desejarmos, desejarem. Escrever, escrever, escreveres, escrever, escrevermos, escreverem. Partir, partir, partires, partir, partirmos, partirem. O que a gente percebe então? Que os verbos regulares, eles vão se manter da mesma forma no futuro do subjuntivo. Como assim da mesma forma? Na forma infinitiva. Então, no infinitivo, os verbos vão se manter dessa mesma forma, o que vai mudar vai ser a terminação. Já nos irregulares, vai ter um outro fenômeno, que é o que vai estar no material complementar, né? Lembrem sempre de estudar os dois juntos. Então, vai mudar, e verbos irregulares é aquilo. A gente tem que saber como é que são os verbos irregulares, a parte dos regulares, porque os regulares, eles ainda mantêm a lógica de, se você sabe conjugar um verbo regular terminado em ar, por exemplo, você vai saber conjugar todos os outros. Então, regulares aqui, irregulares são os diferentões, então, vocês vão ter que saber, assim, reconhecer mesmo. Ok? Então, atividade. O que você queria ser quando criança? Como você se via como adulto? Mas, agora, o que você quer fazer quando for, né? Se você não é criança, se você já é adulto, o que você quer fazer quando você for? Não sei. O que vocês querem fazer da vida, né? Quais são, assim, as projeções futuras? Quais são
os sonhos futuros, porque a gente tem muitos sonhos quando a gente é criança e a gente gosta muito de ficar pensando, quando eu crescer, quando eu for adulto, quando eu for adolescente, né, a gente gosta, eu acho que todo mundo já passou por alguma fase dessas, de ficar imaginando essas coisas, quando eu crescer, mas a gente não precisa parar de imaginar o que a gente quer ser quando a gente é adulto, né? Eu, por exemplo, quero ser muitas coisas ainda, quero fazer muitas coisas e eu aposto que vocês também. Então vamos pensar nessas projeções, nessas probabilidades de coisas que podem acontecer com nós e criar uma lista de objetivos, tá? Então o objetivo é: criem uma lista de objetivos utilizando o futuro do subjuntivo com coisas que vocês querem fazer ou querem ser quando conseguirem o que vocês desejarem ser. Se vocês querem mudar de profissão, se vocês querem mudar de país, se vocês querem fazer assim o quê? Quando vocês forem um falante de português também, né? Então, o que vocês querem fazer? Vocês vão escrever essa lista de objetivos e compartilhar aqui nos comentários para eu poder ver, certo? Então, bons estudos, até mais!